importante em ciência. Em princípio, se você usa o mesmo procedimento de um determinado pesquisador, se você repete tudo igualzinho, você deveria chegar a resultados semelhantes. Se você repete o mesmo procedimento e não chega a resultados semelhantes, a gente está diante de um impasse aqui. Ou aconteceu alguma particularidade durante a execução do experimento, aquela pessoa teve o azar de conseguir um resultado positivo ou negativo que era falso, ou efetivamente a pessoa manipulou os dados ou alguma coisa ao longo do experimento para chegar naquele resultado. Vocês podem imaginar que esse tipo de coisa não acontece, mas acontece o tempo inteiro. Em revistas de medicina, por exemplo, ou em revistas de ampla circulação, existe um procedimento que chama retratação. A retratação é quando algum leitor tenta replicar o trabalho ou tem suspeitas sérias de que aquele trabalho ali não corresponde à realidade. O caso mais simples, que é o de replicar, sem envolver qualquer problema como plágio ou coisas desse tipo, o caso talvez mais conhecido seja o daquele coreano que disse que havia clonado um ser humano. Publicou não sei aonde, nessas revistas de ampla circulação, e o que aconteceu foi que o mundo inteiro tentou replicar o procedimento, o cara não conseguia, e aí a revista formou uma comissão internacional, eles foram ao laboratório do cara, e essa comissão, ao lado do sujeito, tentou replicar o procedimento, e nem o coreano conseguia replicar o resultado que ele havia chegado. Nesse caso, portanto, o autor ele manda uma carta para a revista dizendo que aqueles dados não são confiáveis e que aquele artigo está sendo retratado, está sendo retirado da revista. Até muito pouco tempo atrás, após as retratações, os artigos permaneciam publicados. Então era muito difícil para uma pessoa que não acompanhava a história daquele artigo saber se o artigo havia sido retratado ou não. Era bem bizarro. O que acontecia então é que alguns artigos já retratados, removidos pelo autor, continuavam sendo citados. Atualmente, com essas versões eletrônicas, esses artigos retratados eles saem de circulação, de modo então que as pessoas param de citá-lo porque ele não está mais disponível na rede. Ou se ele continua disponível, existe uma página grande dizendo esse artigo foi retratado pelo autor e ele se clica ali tem um link para a carta de retratação do autor. Essa carta de retratação é alguma coisa que, dependendo dos motivos, ela pode ser inócua. Se foi algum acidente, se fica demonstrado que não houve má fé do pesquisador, essa retratação não é um problema. Eu tenho um colega na Austrália que teve um artigo retratado por uma questão que ficou demonstrada não ser de má fé, e, portanto, ele não teve o emprego dele. Eu conheço outros pesquisadores, entretanto, que foram envolvidos em casos de retratação, mas nesses casos, porém, ficou demonstrado por uma comissão independente de que eles tinham agido de má fé, seja inventando dados, seja plagiando, seja removendo pontos das análises para que os resultados fossem significativos. E nesses casos, então, não houve só a retratação, como alguns desses caras foram demitidos, e um deles, um dinamarquês, ele foi expulso da Academia Dinamarquesa de Ciências e foi proibido do emprego na Dinamarca. Atualmente ele é empregado na França. Como ele conseguiu emprego lá, não sei. Mas ele foi envolvido em mais de 35 casos de retratação de artigos que ele havia publicado. Então, replicar o experimento é uma outra característica super importante. Mas ainda tem uma outra característica, uma outra importância fundamental do material e métodos, e a gente deu uma repassada sobre essa característica hoje de manhã, quando a gente estava revisando a aula de ontem. Essa característica é a qualidade da sua argumentação das suas variáveis operacionais. A gente chegou à conclusão de que se, por exemplo, eu uso cortisol como variável operacional para o estresse, eu tenho uma chance grande de do meu artigo ser aceito por uma audiência de especialistas, uma vez que o cortisol é um hormônio amplamente reconhecido como estando relacionado ao estresse. Legal. Então, se eu vou fazer um trabalho sobre o qual eu mencionei ontem, sobre o efeito do estresse causado pelo trânsito na memória dos taxistas, eu uso o cortisol no sangue dos taxistas, ok. Agora, se eu coloco uma câmera dentro do táxi desses taxistas e
e vejo o número de palavrões que eles falam por dia, uso a quantidade de palavrões como minha variável operacional para estresse, descrevo isso no meu material e métodos, muito provavelmente eu vou ter muita dificuldade em publicar o meu trabalho. Então aqui eu posso tentar até argumentar de que a quantidade de palavrões que esses taxistas falam é uma boa variável, mas eu só vou reconhecer que o trabalho dessa pessoa tem um problema no momento em que eu compro a hipótese dele. Compro, nossa, taxista mais estressado tem memória pior. Legal. Ele pode encontrar um gráfico lindo mostrando que quanto mais mais horas de trânsito ele tem, aí tem uma variável aqui que relaciona a estresse, está aumentando. Mas eu simplesmente não compro a variável operacional dele. Para mim, a quantidade de palavrões, por exemplo, pode estar relacionada ao nível socioeconômico, à idade, ao sexo do taxista. Isso em absolutamente nada tem a ver diretamente com o estresse. Eu só posso avaliar a qualidade do resultado, portanto, no momento em que eu sei qual foi a variável operacional que essa pessoa usou, que esse pesquisador usou. Então, existe uma corrente muito grande dentro de metodologia científica que diz que resultado não é simplesmente os gráficos que você usou, mas os procedimentos que você usou para chegar àqueles resultados. Dependendo do procedimento, você pode chegar a resultados diferentes, ou o mesmo resultado, mas com validade diferente. Então, material e métodos é o que vai te permitir acessar a qualidade dos resultados da pessoa. Tudo bem? Então, essas são as 3 principais razões pelas quais material e método é importante e as revistas continuam gastando espaço com isso. Para que qualquer pessoa possa repetir o trabalho, logo a descrição precisa ser clara, precisa, especialmente para você não se envolver em problemas de retratação. E para que os leitores possam avaliar a validade dos resultados frente aos procedimentos utilizados, logo essas decisões precisam ser bem argumentadas. Isso é uma coisa bem bacana, né? Porque a gente imagina que material e métodos é uma parte técnica, que é basicamente descrever o que você fez, mas em muitos casos demanda a argumentação. Cada procedimento que você adotar no seu trabalho, você não precisa explicar, porque alguns deles são muito padrões. Mas procedimentos pouco ortodoxos demandam a argumentação de por que você usou aquele determinado tipo de procedimento daquela maneira. Uma parte que deveria demandar muita atenção e bastante argumentação, mas que geralmente é uma parte árida dos trabalhos, é a análise estatística. Para cada procedimento analítico existem muitas possibilidades, especialmente nos dias de hoje. Existe um ferramental analítico muito rico, muito diverso. Antigamente, as análises estavam restritas a meia dúzia de procedimentos que eram implementados em pacotes estatísticos padrões. Atualmente, existe uma variedade incrível e você tem na sua mão a possibilidade de fazer procedimentos diferentes. Dependendo do procedimento que você faz, você pode chegar a resultados completamente diferentes. Portanto, a argumentação em torno da tua análise estatística deveria ser muito maior do que a gente vê nas revistas hoje. Isso é uma pena. Tá bom. Ainda sobre a coleta de dados, algumas dicas que são praticamente universais. Deixar claro qual variável operacional foi usada para representar cada uma das variáveis teóricas. Isso é realmente importante para que as pessoas saibam. Na teoria era aquilo ali, na prática o que está sendo medido é isso. Eu posso, um exemplo, novamente eu acho importante, que tem a ver com essa validade das variáveis operacionais, é o seguinte: eu posso levantar uma hipótese, que é o tamanho, a diferença de tamanho determina a probabilidade de vitória numa briga. Ok? Isso me parece uma ideia relativamente tranquila. Eu sou um cara pequeno, franzino, se tem alguém muito maior do que eu, a probabilidade dessa pessoa muito maior do que eu ganhar é grande, eu vou perder. Então a diferença de tamanho determina a probabilidade de vitória. Legal. E agora eu vou testar essa hipótese, agora eu vou medir a altura dos lutadores que lutam no UFC, começo a altura deles, ótimo. E aí eu peço a diferença de altura. E a minha previsão é que o mais alto vai sempre ganhar. E aí eu vou lá, assisto um monte de lutas de UFC, anoto os dados de altura que eles sempre colocam lá antes de começar a partida e vejo quem ganha.
E aí o teste também pode ser refutada. E eu digo, o tamanho é irrelevante para determinar a vitória nessas lutas. E aí, vocês compram o meu trabalho? Vocês são os revisores agora. Todos vocês são especialistas em UFC. Vocês compram o meu resultado de tamanho é irrelevante para determinar o resultado das lutas? Não? Por que não? Estou felizão com o meu resultado. Vou revolucionar a vida. Como já falou, você usou uma variável operacional para operacionalizar o seu variável teórico. Então, seria melhor. Pela prática, o estado pela massa. Fantástico. É por isso que as categorias de luta são definidas por massa. Então, o peso P é de tantos quilos a tantos quilos, o não sei o que lá é de tantos quilos a tantos quilos. Os caras sabem. E massa está relacionada à quantidade de músculo, e isso deve estar mais relacionado com quem ganha. A pessoa pode ser muito alta, mas ser raquítica, enquanto o cara pode ser pequeno, mas ter muita massa muscular. Obviamente, existem outros fatores, como técnica, estilo, coisas desse tipo. Mas no momento que a gente simplifica o mundo, olhando simplesmente para tamanho, talvez a melhor variável operacional aqui seja a massa, e não a altura. Legal. Então, se eu quisesse, de alguma maneira, não é que eu estou interessado em fazer um trabalho revolucionário na minha área, e vender a altura como sendo uma boa variável operacional do método, eu precisaria justificar isso de maneira muito clara de por que eu acho que a altura é melhor do que a massa. Esse é um exemplo adicional de como a justificativa da variável operacional é importante. Vou fazer o terceiro parênteses ao longo desse curso. Eu não estou dizendo que para cada micro detalhe que você escreve no seu trabalho, você precisa ficar gastando 10 linhas de justificativa. Aqui eu vou usar uma frase que os gringos usam, né? Para alegações pouco usuais, você precisa de explicações pouco usuais. Agora, para alegações triviais, você não precisa de ficar gastando muito dela. Então, nesse caso em particular, eu estou promovendo uma alegação pouco usual, de que a altura é mais importante do que a massa. Eu vou ter que gastar algumas linhas no meu trabalho para isso. Agora, se eu fosse usar massa, eu preciso ficar justificando. O planeta Terra inteiro sabe que massa é mais importante nessas brigas, nessas lutas, até porque isso é o que determina as categorias de lutadores. Tá bom, algumas vezes a gente está seguindo protocolos padrões, como você falou dos experimentos lá do laboratório, algumas vezes você está seguindo à risca o procedimento de um determinado fulano. Um determinado fulano que gastou muito tempo para desenvolver aquele protocolo e publicou aquele protocolo, merece o crédito por isso, então a gente cita o fulano por aquilo lá. É o reconhecimento pelo trabalho, pelo útil que ele fez para a coletividade. Ótimo. Uma coisa que eu acho muito engraçada, eu tenho um pouco de toque, só um pouquinho, é contornável, eu tomo um remédio para isso. E aí se você apresenta pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, ou hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, e parece absolutamente razoável e desejável que seu material e método seja material e método da pergunta 1, material e método da pergunta 2, material e método da pergunta 3, ou material e método da hipótese 1, 2 e 3. É absolutamente enervante quando você está lendo um trabalho e a ordem com que as suas hipóteses, as suas perguntas são apresentadas ao longo do seu trabalho fica mudando. Eu realmente já vi trabalhos em que você tinha hipótese 1, 2 e 3 na introdução, material e método era apresentado 3, 2, 1, resultado era apresentado 2, 1, 3, e na discussão era tudo misturado novamente. Isso confunde o seu leitor. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, ou crianças pequenas, ou conhecem, mas rotina acalma crianças. A previsibilidade acalma as pessoas. É por isso que a imprevisibilidade de não saber deixa os pós-graduandos tão nervosos. A previsibilidade acalma. A previsibilidade torna as pessoas mais propensas a gostar das coisas. Então acontece, se você apresenta 1, 2, 3 da introdução, 1, 2, 3 do método, 1, 2, 3 do resultado, 1, 2, 3 da discussão, você torna o seu artigo previsível para o leitor, facilita a sua leitura. O que em inglês fala improve readability. Isso é lindo, né? Aí você está tornando o seu manuscrito mais fácil de ler. Façam isso. Algumas coisas que sempre os alunos perguntam: quais são os detalhes necessários e desnecessários? Maravilha. Existe uma regra de ouro. Existe uma zona cinzenta em que não tem regra,
Mas nos extremos é bem fácil você reconhecer quando serve e quando não serve, quando deve ser falado ou quando não deve ser falado. Por exemplo, algumas vezes, o instrumento de medição importa no resultado. Suponha que eu estou interessado em medir alguma coisa bem pequenininha, tá bom? Como a cabeça de um alfinete. E aí eu uso uma régua de escola para medir. Vocês estão felizes com o meu instrumento de medição? Por que não? Ela tem uma precisão inadequada dado o tamanho do objeto que eu estou tentando medir. Agora, se eu uso um batímetro, com 2 casas de precisão depois da vírgula, eu já estou usando um instrumento melhor. Então, nesse caso, o instrumento de medição interfere no resultado que eu vou coletar. Não é verdade? Então, aqui eu preciso informar para o meu leitor qual foi o meu instrumento de medição, uma vez que se eu uso um equipamento diferente, eu posso obter um resultado diferente, uma precisão diferente, que pode me levar a ter uma conclusão diferente daquela que eu tomei. Então, toda vez que seu instrumento de medição interfere no resultado, na qualidade do dado, você precisa mencionar. Agora, toda vez que ele é irrelevante, isso não precisa ser mencionado. Por exemplo, anotei os dados numa planilha. Se você gravou no gravador, isso vai fazer alguma diferença? Se você passou o dado para o seu tablet direto, faz alguma diferença? Não faz nenhuma diferença nesse caso. A mídia na qual você tomou o seu dado é absolutamente irrelevante. Desde que o dado tenha sido registrado, ponto. A mídia, nesse caso em particular do exemplo que eu estou falando, é irrelevante. Então, nesse caso em particular, você não precisaria. Um exemplo muito comum em biologia é quando as pessoas vão coletar bichinhos. Eu coletei o bichinho e coloquei num potinho de vidro. Se o potinho era de vidro, de acrílico, de plástico, qualquer outra coisa, é absolutamente irrelevante. Então, a natureza do potinho, nesse caso, não precisa ser mencionada. Então, você vai mencionar todos os procedimentos ou todos os equipamentos que são cruciais para a gente entender como o trabalho foi feito e que interferem no resultado ou na qualidade do dado. Tudo que é irrelevante para a compreensão do trabalho e que não interfere na qualidade do seu dado, não precisa ser mencionado. Essa é a regra de ouro. Como eu disse, existe uma zona cinzenta e aí você vai precisar usar o seu bom senso para decidir se você diz ou se você não diz. Na dúvida, meu conselho é, diga. A gente ganha para escrever, o editor e o revisor ganham para cortar. Então a gente diz, se eles acharem que é irrelevante, a gente corta depois na revisão do projeto, do manuscrito. É melhor fazer isso do que alguém negar o seu trabalho dizendo material e método não foi claro o suficiente. Nesse aspecto, eu prefiro pecar ligeiramente pelo excesso, não muito, e cortar depois, do que ter o meu artigo negado sob a alegação de que eu não fui claro na explicação dos meus procedimentos. Tá bom. O último tópico sobre o qual eu queria falar é análise de estatísticas. Eu sei que análise estatística não é procedimento padrão em algumas áreas, mas eu sei que mesmo em áreas de humanas você pode fazer análises estatísticas. Então eu vou falar brevemente sobre isso aqui e espero que seja de utilidade geral. Essas análises elas não precisam estar num tópico separado. Você pode escrever uma análise estatística separada num tópico separado, mas você também pode, suponha que você tinha hipótese 1, aí você fala sobre o procedimento da hipótese 1 e logo na sequência você já apresenta dentro do mesmo tópico o procedimento estatístico. Daí fala sobre hipótese 2, o procedimento de coleta de dados e logo na sequência, dentro do mesmo tópico, o procedimento estatístico sobre como se analisou os dados daquele experimento ou daquela hipótese. E aí você vai fazendo assim, procedimento de amostra, procedimento analítico. Outro tópico, procedimento de amostra, procedimento analítico. E aí fica dentro de cada tópico, fica toda a informação. Mas você pode fazer separado também, fica ao gosto do cliente. Eu já fiz dos dois jeitos e realmente não tem nenhuma preferência. Mas se você for apresentar um tópico separado, novamente mantenha a ordem que você manteve no início da introdução para tornar o seu artigo previsível. Tá? Prática.
pelo menos na área de biologia, a probabilidade que a gente usa para descartar a hipótese Lula, dizer que os nossos resultados são significativos, esse valor de P é de 0,05. Eu sei que em medicina ele é um pouco mais baixo e talvez em outras áreas ele seja um pouco mais alto. Pelo menos em biologia a gente convencionou, isso é praticamente obra do acaso, um sujeito chamado Ronald Fisher, ele convencionou usar 0,05. Basicamente, isso é um procedimento tão padrão que a gente não precisa mencionar. Alguns alunos de graduação e de pós-graduação mencionam isso nos seus manuscritos, mas dada a universalidade desse procedimento, me parece pouco útil no momento. Tá bom, sobre material e métodos era isso, mas antes da gente dar prosseguimento, eu queria abrir para vocês, porque eu sei que material e métodos talvez seja uma das partes que mais varia entre áreas. Introdução tem as suas idiosincrasias, mas o objetivo geral é sempre muito parecido. Resultados tem as suas idiosincrasias, mas de novo o objetivo é parecido, discussão é parecido. Mas os materiais e métodos, essa seção varia muito entre outras áreas. Então eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma dúvida específica que eu não contemplei aqui no que eu disse, que é uma visão bastante enviesada para a área de biologia e eventualmente de física. Diga lá. Estudar de computação, certo? Computação, especificamente agora os pessoal do CAD. Tem um problema, até na discussão da área, a respeito de levantamento de estatística com relação à aplicação de software no passado de aula. O pessoal da computação sempre espera ver uma estatística que diz que o software é útil para útil dentro da sala de aula. O problema é que o pessoal da educação, eles simplesmente desprezam essas estatísticas, não sei se exatamente desprezam, mas não gostam porque o software tem que ser motivador. Não necessariamente tem que mostrar que ele é melhor do que o método educacional, na verdade. Existe uma competição das coisas, existe um método. Eu vou te dar uma visão igualmente enviesada, no sentido de que, apesar de biologia ser uma ciência dura, como a matemática ou a física, ela está fortemente calcada em quantificação. Então, no momento em que eu estou interessado em aferir a eficiência de qualquer coisa, a minha decisão para saber se aquilo foi ou não foi eficiente, a minha concepção extremamente enviesada quantitativa, aquilo demanda algum tipo de quantificação. Agora, eu já tive discussões acaloradas com as minhas duas irmãs da área de educação, e elas dizem, por exemplo, que a experiência de usar o software é enriquecedora, elas vão usar medidas subjetivas para dizer que aquilo, mesmo que aquilo lá não possa ser aferido de alguma maneira quantitativa, a experiência de lidar com o software foi positiva para os alunos e, portanto, aquilo deve ser usado. Eu acho que é uma perspectiva válida, mas é muito difícil você convencer, por exemplo, alguém a financiar o seu software se você não tem uma demonstração, um dado inequívoco de que aquilo lá, de alguma maneira, é um incremento de desempenho na escola. Se você quiser falar com outros tipos de interlocutores que não sejam da área de humanas, eventualmente você vai precisar desses dados. Então, a minha justificativa, talvez, o melhor que eu possa te dizer é: eu entendo, a perspectiva delas é uma perspectiva da área delas, estou projetando as minhas irmãs, da perspectiva da área de educação. É uma perspectiva válida, eventualmente, a experiência de trabalhar com esse software per se seja muito boa para os alunos, seja enriquecedora, mas se você tiver ambições, por exemplo, maiores e quiser falar com financiadores, com agências de fomento, eventualmente você vai precisar mostrar um dado duro de que aquilo lá é efetivo porque você acha que aquilo lá é efetivo. Então, se de alguma maneira for possível ter algum tipo de quantificação, você deixa de falar pura e simplesmente para um métier de educação, e você consegue falar com outros interlocutores que vão demandar de você dados quantitativos. E aí a gente volta para o assunto de ontem, que a gente às vezes precisa pensar um pouco fora da nossa área de atuação.
Eu mesmo agora, no meu curso de campo, que eu coordeno lá na Mata Atlântica, eu me associei com uma professora da educação e eu estou interessado em saber se a qualidade dos textos científicos, em particular a qualidade da argumentação dos alunos, de fato se incrementa ao longo dessa disciplina que a gente oferece. E ela tem uma aluna de pós-graduação tomando dados quantitativos ao longo de toda a disciplina, nos 20 alunos, para saber se de fato, o que eu acho, tenho a impressão de que aumenta, ela vai prover dados quantitativos sobre isso. Mas foi uma longa conversa para a gente chegar num common ground. Assim, a gente conversou muito para estabelecer quantificações que para mim sejam informativas e que para ela não sejam absolutamente horrorosas ou contra a filosofia dela. Eu acho que se você sentar e conversar com as pessoas que estão mais abertas a pensar um pouco fora da caixinha, você consiga encontrar um common ground, assim como eu encontrei com essa professora da educação. O debate sobre, mesmo nas humanidades, particularmente na minha área, sociologia e ciência política, sobre quanti e quali, ele já foi muito dicotômico. E atualmente ele tem sido pensado de um jeito mais integrador. Um pouco mais integrado. E aí tem questões, aí entra um pouco nas questões que você mencionou antes. A questão da operacionalização. Pode parecer ruim para alguém que trabalha com métodos exclusivamente quali, que você possa, de alguma maneira, operacionalizar uma questão que é subjetiva, percepção de bem-estar, felicidade, valores, né? Eu trabalhei com valores na minha tese, valores e tal, transformar isso num dado estatístico que eu posso comparar com outras variáveis e pensar eventuais correlações e até algum tipo de inferência. Isso está avançando bastante e tem debates muito interessantes. Assim. A minha defesa, assim, junto com os colegas, tanto da área estatística quanto da área, né, das pesquisas em ciências humanas, é de que essa conversa precisa realmente acontecer, mas ela precisa ser uma conversa de fato com os dois ouvidos abertos. Claro. Porque se você tem uma perspectiva quantitativista e não é capaz de compreender a perspectiva do outro e vice-versa, não vai chegar a lugar nenhum. Né? A gente tem, por exemplo, mas aí a gente tem exemplos de coisas muito positivas. Percepção, por exemplo, em relação à questão da democracia na área de ciência política. Você tem estudos altamente sofisticados, você tem surveys que são internacionais, que você pode comparar países. Tem problemas na hora que você vai pensar as questões das variáveis operacionais, as questões de variáveis de contexto e tal? Claro que tem, mas eu posso, de alguma maneira, até pensar assim, qual variável eu posso, interveniente, eu posso mobilizar para tentar minimizar isso aqui. E a questão de outras perspectivas e tal. Mas não pode ser uma conversa de surdos, que tem sido até hoje. Né? As pessoas não se entendem, e um chama o outro de positivista, o outro chama o outro de subjetivista. Positivista é assim que as minhas irmãs me chamam. Esse é um xingamento muito... Exatamente, não funciona. Predileto. Exatamente. Quando eles me chamaram de positivista, você falou, olha, isso para você é um xingamento, mas eu particularmente não me sinto ofendido com isso. Você pode dizer, eu sou neopositivista. Nossa, final de ano agora eu vou encontrar elas, vou mandar essa. Mas esse positivista parece estar sempre pondo para ser jogado assim, em cima das pessoas. Uma coisa bem bacana que eu consegui com esse pessoal, essa professora é uma colega de departamento. Agora, lá no meu instituto, todos os departamentos foram estimulados a ter contratação de pelo menos um profissional na área de educação que faça a interface entre a especialidade do departamento e a área de educação. Então, na ecologia, a gente tem uma pesquisadora na área de educação e ecologia, na zoologia, na botânica, na fisiologia, na genética, todos os departamentos têm. E agora a gente vai contratar uma segunda. E a gente deu muita sorte, porque a pessoa que a gente contratou no nosso departamento, ela trabalha com estrutura do argumento. E foi por conta da contratação dela que eu falei para vocês que eu tive aquela epifania de ontem, que eu falei para vocês ontem, que hipótese é um argumento, foi interagindo com ela, foi muito, muito, muito legal. E do ponto de vista dela, ela nunca havia quantificado especificamente desempenho. E foi na conversa conosco, ela se sentiu motivada
ela até está fazendo a disciplina de estatística na pós-graduação conosco para aprender como é que faz essas coisas. E do nosso lado, o que a gente foi, para mostrar que foi uma conversa de dois lados, a gente flexibilizou um monte de coisas na avaliação que para a gente, para o nosso olhar muito quantitativo, era demasiadamente subjetivo. Mas ela falou assim, a gente tem como aferir isso de maneira qualitativa. E eu falei assim, cara, se você tem ferramental, a gente confia, usa isso aqui. E a gente agora, nós estamos procurando entender como que essa aferição qualitativa funciona para tentar depois compreender melhor a validade do resultado que aquilo vai gerar para a gente. Mas tem sido uma conversa de duas vias e eu tenho certeza absoluta que os dois lados estão ganhando e eu espero profundamente que você consiga isso. Na verdade, eu tenho começado nessa área faz pouco tempo, né? Eu considero pouco tempo, 2 anos. Mas, na verdade, eu fui num evento recentemente, a gente ficou lá e fui conversando com as pessoas para poder meio que colher qual era o pensamento, né? Aí eu fui me defrontando com esses dois discursos, né? E por isso que me causou assim, uma certa confusão em como é que tinha que proceder os artigos para esta área. Dependendo do lugar, essa dicotomia entre qualitativo e quantitativo ainda é muito forte. Em outros, elas já estão convergindo. E assim, eu tenho expectativa de que pelo menos daqui a uns 10, 20 anos, isso seja uma não questão. Não? Não, expectativa mais como um desejo. Não como eu acho que isso vai acontecer. Eu gostaria que... Essa briga já tem 3 mil anos, não é? Mas uma das coisas que o pessoal tem percebido que é legal para pensar a interação é de que usando métodos quant, que são métodos mesmo, que têm seus mecanismos de validação, de checagem e tal, usando métodos quant, por exemplo, combinado com o quali, né, com os quant, você, por exemplo, com um questionário, com o survey que a gente usa muito, você melhora o survey muito, porque é interativo. A conversa entre o quant e o quali, né? Porque às vezes eu tenho uma pergunta que está até padrão internacional e tal, e aí eu percebo que ela não mede aquilo que eu quero medir. Ou então ela é numa determinada cultura, ela diz exatamente o contrário daquilo que ela diz na outra. Então, se eu não tenho, por exemplo, sei lá, grupo focal, entrevistas qualitativas para poder sentir como é que as pessoas entendem e pensam aquilo, claramente eu não vou. Então, deveriam andar juntas ou mais juntas. Uma coisa que também eu acho absolutamente interessante nessa discussão, e esse exemplo está de novo dentro da minha casa, da minha família. A minha irmã, na tese de mestrado dela, ela quis fazer uma pesquisa que ela chamava de quantitativa. E aí uma coisa que eu achei muito curioso no caso particular dela é que é o seguinte: a partir do momento que você abraça a causa do quantitativo, existem alguns procedimentos que são realmente importantes que você preste atenção. Querer fazer alguma coisa qualitativa, mas com um mind frame de qualitativo, você está, em algumas instâncias, você pode tornar, invalidar o que você está fazendo. E no caso dela, ela tinha ela trabalha com gestão de escolas, e a hipótese dela era de que escolas com gestão democrática, eu nunca entendi muito bem o que é isso, mas ela aparentemente tem uma explicação, o desempenho dos alunos seria melhor do que escolas com desempenho, com gestão mais autocrática. Legal, é uma hipótese, ela constrói toda uma introdução lá gigantesca sobre isso, legal, maravilhoso. E aí o que aconteceu? Ela mostrou uma escola com gestão democrática e uma escola com gestão autocrática. Então ela tomou uma série de dados quantitativos e no final das contas o que ela encontrou é que na escola com gestão autocrática o desempenho dos alunos era muito melhor, era o contrário da hipótese dela. Refutou a hipótese. Mas aí a discussão dela é toda dizendo que não, a minha hipótese não foi refutada, isso é uma contingência, barará, e eu falei assim, mas cara, N igual a 1, cara. Aí assim, sinceramente, se você quer brincar de quantificar, você precisa de tamanho amostral, você não tem N para isso. E aí entrou em toda. Aí veio a coisa positivista, mas é a regra, cara. Se você quer fazer alguma inferência quantitativa, você precisa de tamanho de amostra. Se eu posso dizer,
homens tendem a ser maiores que mulheres. Eu pego um homem na população, uma mulher na população, existe uma chance diferente de zero da mulher ser maior do que o cara. E aí você vai dizer que não, então a hipótese está errada? Então assim, isso é super importante porque é preciso uma coerência de procedimento. Se você quer fazer um estudo quantitativo, é absolutamente crucial que você se submeta aos procedimentos padrões do estudo quantitativo. Tudo bem? Vamos fazer um intervalinho. São 9h30, a gente volta às 9h50. Até breve.